ele é uma evolução de um outro jornal que esse grupo já tinha, um jornal que durante muitos anos existiu, que chamava Amapá Estado. Então era um jornal que na época foi um dos pioneiros jornais impressos aqui. E aí depois esse jornal ele deu uma parada e esse mesmo grupo, que é um grupo familiar, ele surgiu a ideia de trazer um novo jornal, porque até então existia o Jornal do Dia. O Jornal do Dia, e acho que o Diário do Amapá. Mas havia necessidade de ter uma terceira opinião, digamos assim, na comunicação. Nessa época, isso era o ano 2000, nessa época a mídia impressa era muito presente, por conta de que as mídias alternativas, então as redes sociais, por exemplo, não tinha muita penetração, não existia na verdade. A Gazeta ela começou em um prédio alugado lá no centro da cidade e depois ela mudou para cá por conta de que precisava abrigar o nosso equipamento gráfico, nosso parque gráfico. Então aqui era um local, um prédio onde abrigaria melhor esse nosso equipamento. O jornal A Gazeta é um dos melhores jornais impressos do estado, com profissionais em todas as áreas para levar informação de forma clara e objetiva, com uma tiragem de 8.000 exemplares. É o único diário que circula em todo o estado, funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana. E é um jornal, bom, a nossa linha editorial, o nosso mote é o Jornal Verdade. Do nosso papel enquanto veículo de comunicação social, nós primamos pela verdade. E a nossa verdade ela tem vários lados. E nós buscamos esses vários lados da notícia para fornecer ao nosso leitor, fornecer à sociedade uma comunicação, uma informação que seja totalmente cheia de informações mesmo. Começou com um funcionário só. Na verdade, não era nem funcionário, era um prestador de serviço, eram 3 pessoas. Era eu, a Alcineia Cavalcante e o Jara Dias. Nós éramos 3 jornalistas, que nós éramos remanescentes do outro jornal, então o jornal parou, passou muito tempo sem sair, o outro jornal, e aí quando o Silas chegou em Macapá, voltou, aí ele propôs que nós fizéssemos um jornal, e aí nós fizemos, na verdade, nós 3 sozinhos fizemos o jornal. Ele era um jornal semanário na época, depois virou diário. Então surgiu como 3 pessoas. Hoje nós temos mais ou menos, eu penso que em torno de 20 a 25 funcionários. Mas já teve mais, porque teve uma época que o jornal também era rádio e era televisão, então tinha bastante gente. O jornal que circula desde Oiapoque até Laranjal do Jari, nós tiramos em média 5 a 8 mil exemplares diários e no final de semana 12 mil exemplares. Os outros, nenhum dos outros, o jornal B tira mais ou menos 300 exemplares, o outro deve tirar uns 400 ou 500. Nós somos os únicos que tiramos bastante, a nossa tiragem é muito grande. E assim, há um retorno positivo da população em relação aos jornais que são vendidos? Ao nosso especificamente, sim, os jornais, as sobras de banca, normalmente é bem, eu penso que em torno de 3 a 5% só é que volta, e aí volta por conta de que o jornal impresso ele tem 2 dificuldades. A primeira, ele, apesar de ser uma mídia que forma opinião, para a pessoa ser amante do jornal impresso, ele precisa ser alfabetizado. O custo, o nosso jornal ele é um custo baixo, R$ 1,50. O processo gráfico da Gazeta começa às 19 horas, com a montagem cuidadosa do fotolito, que irá gravar na chapa com auxílio da luz. Logo depois, é passada em uma chapa as 4 cores: ciano, magenta, amarelo e preto.
uma cor de cada vez em uma única chapa. que é lavada, formando a imagem. Enquanto isso, é cortado o papel no tamanho exato para encaixar na máquina. Pronto para impressão. E a máquina se encarrega de misturar as cores, formando imagens e letras do jornal. O término desse processo vai até a meia-noite, hora em que chega a equipe que irá dobrar e montar o jornal. Que está pronto para 5 da manhã rodar em todo o estado do Amapá.